Olá pessoal, professor Eduardo Castro, disciplinas de técnicas de inspeção, da pós-graduação em Engenharia de Requisitos de Software do UniCEURB. Dando continuidade às nossas aulas sobre inspeção, já passamos, falamos sobre os conceitos de inspeção, a importância, os objetivos, falamos bastante sobre a questão da qualidade, dos custos, assim, da melhoria do produto de software aplicando a técnica de inspeção. Hoje a gente vai falar sobre a engenharia de requisitos e a importância que ela tem dentro da qualidade e a importância da inspeção dentro da engenharia de requisitos. Só para a gente lembrar, recordando, a engenharia de requisitos ela tem dois processos, um processo de produção e um processo de gerência de requisitos. O processo de produção se preocupa em definir os requisitos. O processo de gerência procura controlar as mudanças que são naturais nesses requisitos, Então, durante o processo de produção de requisitos, a gente observa uma série de etapas necessárias para a definição. Aí vale aqui uma rápida recordação. No método IRON, nós definimos, separamos o conceito de definição de especificação. Definição é o que o cliente quer, é o que ele entende. Especificação é o detalhamento do requisito do ponto de vista técnico, ok? Por isso que eu estou usando o termo definição de requisitos. Para fazer a definição, tem um processo. Eu preciso primeiro elicitar, entender o ambiente, entender o negócio, entender o contexto, entender os problemas. A partir dele, fazer a análise dos requisitos. Ou seja, identificar quais são as ações que o software precisa executar para atender aquelas necessidades de negócio. Então, no processo de análise é onde eu faço a definição. Identificação dos requisitos. Aí eu documento, faço a documentação dos requisitos, construo um artefato que nós chamamos de DDR, Documento de Definição de Requisitos, e que precisa ter uma validação junto ao cliente. Essa validação é feita por meio de um protótipo, no qual o meu cliente identifica nas telas, afinal de contas uma imagem vale mais do que 1000 palavras, identifica nas telas todos os requisitos funcionais, os requisitos de dados, e a gente descreve as regras de execução que são aplicadas naquele momento do protótipo. Muito bem. Então, com isso, eu preciso compreender como a técnica de inspeção vai se inserir nesse contexto. Então, veja, durante a elicitação, durante o processo de análise de negócio, que é para entender o problema, o domínio, eu vou lá identificar, vou descrever um processo, vou mapear esse processo, vou identificar os problemas existentes nesse processo e possíveis soluções que eu possa, do ponto de vista de software, resolver. Pois muito bem, com isso eu construo um documento que a gente chama de DAN, Documento de Análise de Negócio, que vai ser referência para esse documento de definição de requisitos. Então já tenho aí dois artefatos que eu preciso inspecionar para saber se eles foram construídos da forma correta, se eles não estão com defeitos. Pois muito bem. Após a construção desses, então, realizado o processo da engenharia de requisitos, identificado a necessidade de negócio, produzido o meu DAN, eu tenho que fazer uma inspeção para saber se ele está de acordo com a qualidade esperada. Então, essa qualidade ela vai depender da rastreabilidade que esse artefato possui. O artefato possui rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? É a relação existente entre os itens de um determinado artefato e, posteriormente, rastreabilidade entre os requisitos. Ou seja, um requisito ele não surge do nada, ele tem que surgir a partir de uma necessidade do processo de negócio. Então, nessa nossa rastreabilidade,
eu tenho que me preocupar inicialmente com qual que seria, a partir do processo de negócio, qual que é o problema identificado. Este problema vai ter qual solução? Esta solução vai ter qual funcionalidade? Aí observe que tem o outro conceito. A gente também separa funcionalidade e requisitos. Funcionalidade é o que o seu cliente consegue identificar. Requisitos é o detalhamento da funcionalidade. Exemplificando, eu tenho um problema, eu não tenho dados do meu cliente, eu não tenho informações com relação ao meu cliente, esse é um problema. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha solução? Vou gerenciar as informações do cliente, né? Então, qual seria a minha funcionalidade? Eu preciso ter um cadastro de cliente. É isso que o seu cliente vai pedir para você. Ele dificilmente vai chegar para você e dizer, olha, eu preciso de um cadastro de cliente em que eu possa incluir, alterar, excluir, exibir, identificar, validar. Ele não vai falar isso. Então, a funcionalidade é aquela visão macro do negócio do cliente. A partir dessa funcionalidade, então eu passo para o meu documento de requisitos. Mas antes de passar para ele, eu tenho que inspecionar esse meu documento de negócio. Saber se essa rastreabilidade ela está de acordo. Se eu não tenho funcionalidades que não atendem aos objetivos e se eu não tenho objetivos que não atendam aos problemas. E se os meus problemas estão alinhados com o processo de negócio. Porque se eu tiver problemas que não estejam descritos no meu processo, de onde esse problema surgiu? E aí você vai acabar entregando um produto que não tem nada a ver com aquilo que o processo de negócio do seu cliente necessita. Ok? Bom, essa é a rastreabilidade do processo do DAM. Aí eu vou para o DDR. O que eu vou fazer? Eu não tenho a funcionalidade, que é o cadastro lá do cliente. Ok, então esse cadastro de cliente vai ter os seus requisitos funcionais, incluir cliente, alterar clientes, consultar clientes, excluir clientes, exibir, vou ter os meus requisitos de dados, nome, endereço, telefone, minhas regras, vou preciso validar o CPF, ele realizou algum pagamento, ele está inadimplente, e construo meu documento de requisitos. Essa rastreabilidade, ela entra. Eu tenho os requisitos funcionais, que precisam ter requisitos de dados, que precisam ter regras de execução. Esses meus requisitos funcionais vão estar dentro de um protótipo. Esse meu protótipo, ele vai ter uma série de usuários que podem estar acessando com seus perfis e permissões. Tudo isso eu preciso também inspecionar. Eu não posso ter, de repente, dentro de um meu protótipo, dados que não foram definidos nos meus requisitos de dados. Não posso ter ações, incluir, alterar, excluir, que não estejam no meu requisito funcional. E aquele meu protótipo, ele tem que estar atendendo a uma funcionalidade, que está atendendo a um objetivo, que está atendendo a um problema. Preciso inspecionar tudo isso. Claro que, lembrando, a inspeção é uma técnica estruturada, com regras todas direitinho. Eu tenho um planejamento, eu tenho guias, que vai ser produto de uma próxima aula de como eu realizo essa técnica de inspeção. Ok, pessoal? Então, durante, no nosso conjunto, no nosso método IRON, nós temos, durante o processo de negócio e proposta de solução, eu tenho o meu DAM. Durante o processo da engenharia de definição de requisitos, eu tenho o meu DDR. E aí eu tenho a minha inspeção, que é exatamente a análise desses dois documentos. Primeiramente o DAM, depois o DDR, junto com o DAM. Ok? Próxima aula a gente continua, vamos falar melhor sobre essa técnica de inspeção. Um forte abraço, tudo de bom.